Então, eu quero começar fazendo essa primeira pergunta aqui para o pastor Ismael. Na mira da verdade, pastor Ismael. Pronto? Vamos perguntar aqui, Ismael, o que seria exatamente a sacudidura do ponto de vista bíblico? Então, quando a gente olha para a Bíblia, o que é que a gente tem lá sobre a sacudidura? O que é isso exatamente? Muito bem. Então vamos diretamente para o assunto. Eu quero introduzir o assunto dizendo algumas verdades importantes aqui nesta noite. A primeira delas é que nós não temos mais profecia cronológica, profecia com data para começar e data para terminar. Exemplo da profecia, por exemplo, das 70 semanas, a exemplo da profecia dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel, a exemplo da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, no capítulo 8, verso 14. Nós não temos mais uma profecia cronológica. Nós sabemos que a última delas foi exatamente a de Daniel 8, 14, quando nós encontramos ali a profecia da purificação do santuário. Daniel 8, 14, que diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. E nós entendemos, pelo método adventista, historicista, de interpretação das escrituras, ou melhor, das profecias bíblicas, especialmente as profecias escatológicas, que teve o seu cumprimento já dessa profecia. E eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês que vai nos ajudar a entender esse cumprimento, né, da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Você tem um cumprimento profético dessa profecia, e esse cumprimento se deu por volta ali do mês do outono de 1844, né? Nós tivemos aí o cumprimento, começando aí em 457, com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e essa profecia terminando no ano de 1844. Ou seja, encerrou-se, portanto, a principal profecia cronológica. E de 1844 para cá, nós não temos mais uma profecia com data precisa para começar e para terminar. Assim sendo, nesse próximo gráfico, nós vamos pontuar aqui, de maneira muito clara, alguns eventos que aconteceria antes do fechamento da Porta da Graça, e que esses eventos teriam lugar após 1844. Ou seja, esses eventos têm que ver com os nossos dias, como, por exemplo, a reforma espiritual, que teria lugar antes do fechamento da Porta da Graça, o selamento, a chuva serôdia, né? O alto clamor e o término da obra, a sacudidura e o tempo de angústia prévio. Ou seja, são eventos que teriam lugar na sequência aí a grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, pastor Rafael, agora a gente já pode começar a responder a pergunta, já que a gente já colocou o ouvinte no cenário profético. Nós, com esses slides, nessas duas molduras aí, nós mostramos para ele exatamente onde nós nos encontramos. E a pergunta é, onde nos encontramos no cenário das profecias bíblicas? Nós nos encontramos exatamente nesse contexto onde acontece a reforma espiritual, o selamento, o tempo de angústia prévio, o alto clamor e a sacudidura. Então, nós hoje vamos estar concentrados exatamente na questão da sacudidura. Beleza? Qual foi a pergunta mesmo que você fez? E a gente já pode agora responder, já que a gente já apresentou aí exatamente o ponto de partida da nossa transmissão aqui. E eu acho que esse assunto também, deixa eu me acrescentar uma coisa, professor Ismael, é pertinente para a gente, porque, se eu não me engano, há um retorno nesse momento da mente das pessoas para as profecias bíblicas. Parece que há uma atenção voltada para isso. Parece que nesses últimos dias as pessoas estão mais sensíveis. Então, eu vejo isso com bons olhos. É uma oportunidade da gente estudar mais a fundo. E nós estamos vivendo nesse momento em que essas profecias vão se cumprir, como a gente viu aí. Pastor Ismael, o que é exatamente a sacudidura? Esse termo que você leu aí agora, que a gente sabe que estamos vivendo no momento em que pode estar acontecendo. O que é a sacudidura do ponto de vista Maravilha. bíblico, do ponto de vista da Bíblia?
Ok, muito bem. Quando a gente analisa esse tema, essa expressão sacudidura na narrativa bíblica, quando a gente procura entender ele dentro do material bíblico, especialmente começando ali no Antigo Testamento, nós percebemos o texto, por exemplo, de Joel, capítulo 9, versículo 9. Esse texto é um texto muito esclarecedor e ele é o ponto de partida da nossa live aqui, porque ele mostra claramente que a sacudidura foi um evento que já aconteceu no povo de Israel no passado. O verso 9 do capítulo 9 de Amós diz: porque eis que eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Esse é um texto muito interessante, porque esse texto está num período onde o povo de Israel vivia uma grande prosperidade, ali por volta do século VIII antes de Cristo. Era um período onde eles haviam controlado as rotas internacionais, as rotas ali comerciais, tanto da rodovia dos Reis como da Jordânia e do caminho do mar. Eles haviam recuperado certo prestígio diante daquela sociedade. E nesse período de grande, digamos assim, de grande prosperidade, como eles estavam bem financeiramente, socialmente, foi um período onde Deus percebeu que eles começaram a naufragar espiritualmente. Um período onde eles começaram agora a viver em um contexto espiritual muito complicado, porque começaram agora a romper com a aliança com Deus e Yahvé. Eles romperam com a sua parte na aliança. E nesse contexto, então, é que Deus chama Amós para profetizar acerca do que no futuro aconteceria. Por isso, o grande tema em Amós é o tema do julgamento de Deus que está para vir sobre Israel, especialmente porque eles romperam com a aliança. E ele divide, então, o livro em 4 partes, e a seção desse verso está na seção exatamente que tem que ver com a visão do julgamento, de que Deus traria o juízo para o seu povo. E entre esses elementos do juízo, encontra-se a sacudidura. É claro que o juízo de Deus no antigo Israel tinha muito que ver com a questão de Deus tirar a sua mão e deixar que os inimigos vizinhos pudessem conquistá-los, ou também Deus retirar a sua mão, a sua bênção sobre o povo, e o povo passar agora a sofrer problemas na agricultura. O juízo de Deus estava muito ligado também à agricultura. É por isso que nessa mesma seção do livro de Amós, você vai perceber ali que Deus ele retira a sua proteção da agricultura e vem também os gafanhotos para devorar a lavoura. Então a gente começa a perceber esse cenário ali no livro de Amós, e é nesse contexto que ele, de agricultura, de um juízo de Deus sobre a agricultura do povo, aonde está a seção do verso 9, que fala sobre a sacudidura. Então, o sentido de sacudidura aqui, a palavra realmente transmite a ideia de uma ligação com a agricultura, é um sentido de que Deus traria um chacoalhamento do povo naquele contexto. Ele iria chacoalhar, ele iria sacudir o povo, e essa sacudidura envolvia elementos de juízo. Interessante que a gente, quando vai para o Novo Testamento, a gente agora saindo um pouquinho do Antigo Testamento, com essa visão de agricultura, pensando na sacudidura como aquele grão que realmente está na peneira e ele precisa ser sacudido. A gente, quando viaja um pouco para o Novo Testamento, a gente percebe que esse mesmo sentido de sacudidura está presente no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo, ali no livro de Mateus, ele fala de maneira assim muito clara sobre a questão do crescimento do trigo junto com o joio, e ele fala de maneira poderosa ali com aquela mensagem de que seria inevitável que o joio crescesse junto com o trigo, e ainda ele fala de que seria interessante que o senhor da fazenda pedisse para que alguém fosse lá e arrancasse o joio do meio do trigo, e Jesus disse que não deveria ser feito isso, porque ao fazer isso também acabaria arrancando o trigo.
Então, o sentido também vem dessa ideia de agricultura, quando a gente analisa também esse relato de Jesus Cristo falando para os seus apóstolos. Também quando Jesus fala de Simão Pedro, quando ele diz assim, olha Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, ali em Lucas 22, quando ele traz essa ideia, também tem esse sentido de peneiramento vindo com a ideia clara da agricultura, mas agora no sentido espiritual, né? No sentido de que o inimigo queria chacoalhar, queria peneirar Simão, como se faz com o trigo. E aí, pensando nessa direção, a gente avança também no material produzido por Paulo, e Paulo fala disso em Tessalonicenses, essa ideia também de um período em que viria um momento de ser sacudido o povo, e aí a gente chega no Apocalipse, quando João, ao escrever sua carta para as igrejas, João, ele menciona ali que a igreja do último período, que é a igreja de Laodiceia, muito conhecida por nós, que somos historicistas, porque nós compreendemos que as cartas que João recebeu às igrejas, elas se referem ao período pelo qual Deus guiou a sua igreja através da história, e desde Éfeso, no ano 31 ao ano 100, até a igreja de Laodiceia, que se refere ao período onde Deus estaria guiando a sua igreja desde 1844 até a segunda vinda de Cristo. Nós percebemos ali de maneira muito clara que essa última igreja, ou melhor, essa última carta endereçada à igreja de Laodiceia, tem uma mensagem também voltada para o elemento da sacudidura. E essa mensagem aparece de maneira muito clara no verso 15 e 16, quando diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A ideia também do texto traz essa ideia aonde Deus, no último período da história da humanidade, a igreja dele estaria passando também por um momento de peneiramento. E a expressão vomitar-te-ei da minha boca transmite uma ideia que Deus não está suportando as obras dessa igreja desse período, porque são obras que nem é frio e nem é quente. O sentido ali também é claro de pessoas que serão peneiradas, que serão, em uma certa expressão, vomitadas, né? Serão lançadas fora por conta de que não estarão vivendo dentro da aliança. Tá bom? Então, nesse sentido, nós temos uma visão bíblica mais ampla, ainda que seja simples nesse primeiro momento, mas uma visão bíblica de que a sacudidura ela começa no Antigo Testamento, e ali quando eu li no verso 9 de Amós, no capítulo 9, provavelmente por volta do ano 750, passando pelo Novo Testamento, também essa ideia de que teria um momento em que o povo seria sacudido, e chegando, por exemplo, agora nesse último texto de Apocalipse 3, 15, 16, que é o momento do período da igreja de Laodiceia, onde Deus, ele, de maneira muito clara, ele tem uma mensagem de exortação, uma mensagem de repreensão também para a igreja desse período. E aí eu encerro a minha fala aqui, dizendo para vocês também que Ellen G. White ela também faz uso dessa expressão sacudidura, com uma palavra shakim, ou shekim, que significa agitar, tremer, desestabilizar ou estremecer. Ela utiliza essa palavra 47 vezes no seu material, em tudo que ela escreveu. Nós temos 47 citações com essa palavra, e quando ela faz uso dessa palavra, ela usa ela no sentido de um processo de desestabilização espiritual que leva à apostasia, e especialmente a apostasia final dentro da igreja no fim dos tempos. Ela utiliza essa palavra como um sentido de um processo que já estava operando nos dias da igreja adventista, da época em que ela viveu, e que iria continuar acelerando até o fechamento da porta da graça. Então, o sentido que ela toma essa palavra shekim, sacudidura, melhor traduzindo aqui como desestabilização espiritual, o sentido dela nos textos, nas 47 citações, o sentido é exatamente o sentido de
de desestabilização espiritual que leva, inevitavelmente, à apostasia nos últimos dias. E eu encerro com uma das citações que eu mais gosto sobre esse assunto, que ela menciona quando ela diz claramente que viu, né, primeiros escritos na página 270, vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. A solene testemunha de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano e se não desentendido de tudo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. E ela encerra a sua citação dizendo claramente que ela pergunta qual é o sentido da sacudidura para o seu anjo, que acabaram de mostrar para ela, e o anjo mostra que é exatamente a forma leviana com que o remanescente está lidando com os testemunhos, tanto dela quanto os testemunhos no T maior, o T maiúsculo, que é o testemunho referente à própria Bíblia. Então, de algum modo, teria lugar, essa sacudidura teria lugar no tempo do fim. Então, eu acho que, tendo uma visão mais ampla, o sentido de sacudidura realmente tem que ver com essa questão de instabilidade espiritual que as pessoas passariam no tempo do fim. Beleza, pastor Ismael, obrigado aí. Eu não sei se os amigos dos outros pastores querem acrescentar alguma coisa, mas para mim ficou nítido o seguinte: a sacudidura do ponto de vista bíblico, ela acontece em vários momentos, ou seja, não é algo que vai acontecer uma vez pontual no fim. Já aconteceu em outros momentos da história e irá acontecer também no nosso tempo, nos últimos dias. Mas é algo que já aconteceu, parece que isso tem que ver com instabilidade, como você falou, no povo de Deus, e tira uns e deixa outros e tal. Pastor Brian. Interessante notar que essa negligência nesse estudo, ela não vem, vamos dizer, de um programa que a igreja não quer que as pessoas leiam a palavra de Deus. Ao contrário, é como nós vemos na parábola de Jesus, das 10 virgens. As 10 dormiram esperando o noivo, não é? E da mesma maneira, hoje, nós temos todos os escritos, ano atrás de ano, a igreja vem trazendo os escritos do Espírito de Profecia, fazendo congressos, apresentando livros, e muitos têm aproveitado essa oportunidade. No entanto, muito mais esforço deveria ser feito por quem? Por cada crente, em procurar se aprofundar nessas profecias relativas ao tempo do fim. Então, é importante a gente lembrar de que o grande desafio aqui é pessoal, é que cada um realmente busque, porque graças a Deus hoje nós temos uma estrutura de igreja que coloca à nossa disposição ferramentas tremendas, né? Por exemplo, nós temos esse livro aqui, A Mensageira do Senhor, temos os escritos de Ellen White traduzidos. Nos últimos 3 anos eu estive na África, e lá é um desafio em alguns aspectos, porque há momentos que a gente gostaria de ter mais Bíblias e não temos a quantidade de Bíblias que queremos. Eu fico pensando que muitas vezes nós podemos ter 1, 2, 3, 4 Bíblias, não é? Então, aqui no Brasil, nós temos uma abundância de material, que essa negligência pessoal no estudo, na verdade, não se justifica, senão por um adormecimento. Mas eu tenho a certeza que Deus está despertando o seu povo, a cada um de nós, para buscarmos mais e mais essas verdades que Deus coloca para nós através da sua igreja. Obrigado, pastor Brian. É isso mesmo. É uma questão pessoal, puramente pessoal. Ou, pelo menos, é quase que completamente pessoal, né? Bom, vamos lá. O pastor Uzias vai falar agora. Nós temos uma pergunta aqui, não é isso, pastor Ismael? Para o pastor Uzias. E eu posso fazer essa pergunta para ele? Ou você faz aí? E aí o pastor Uzias pode comentar aí o que você falou e já continuar com a pergunta. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: como entender a sacudidura do ponto de vista, pastor Uzias, histórico e escatológico? E uma pergunta para complementar: a igreja adventista irá apostatar?